Aleluia. Louvado o Senhor. Saúde os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Ele nos concedeu uma vez mais nós estarmos aqui na casa do Senhor. É um privilégio para nós. Estarmos aqui não é uma obrigação, é um privilégio. Antes havia um abismo muito grande entre nós e Deus. Hoje existe um caminho entre nós e Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Você pode louvar o nome do Senhor nesta noite? Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é o elo de ligação entre nós pecadores e os céus. Só que no céu não entra pecado, entra pecadores, convertidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Irmãos, o Senhor colocou ao meu coração para a gente falar esta noite acerca da vinda do Senhor Jesus. Um assunto importantíssimo. Embora cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que vai se passando, parece que esse assunto ele está ficando lá escondido. Já não é mais agradável aos ouvidos do povo ouvir acerca da vinda de Jesus. Outrora parece ser um discurso, um sermão muito forte, um sermão que não atrai pessoas. Mas o que Cristo quer, irmãos, na minha vida, na tua, na vida desta igreja, na vida da igreja brasileira, que ela entenda que a vinda de Cristo é real e é iminente. Aleluias. E eu creio. Eu creio que a vinda do Senhor será neste século. O Senhor não deixou data e eu também não estou preocupado com data. Só que o Senhor deixou sinais. Aleluias. O Senhor escolheu um povo e Ele chama esse povo e mostra o caminho, porque Ele é o caminho para esse povo, mas Ele não deixa esse povo às cegas, porque Ele é a lâmpada, Ele é a luz que ilumina esse caminho. Ele é a luz que nos direciona, e a palavra de Deus é a bússola que nos dá a direção a chegar aos céus. Existem sonhos. Eu tenho um sonho, e eu acredito que a maioria dos que estão aqui, ou todos que aqui estão, também tem sonhos de passar em concurso público, de concluir uma universidade, um curso na universidade, de conquistar bens. Mas, irmãos, nada disso compara com aquilo que está guardado e reservado para a igreja do Senhor. Só conforme nós vamos caminhando, parece que nós vamos esquecendo do que tem para nós. Embora o autor de Hebreus diz que nós aqui somos peregrinos em terras estranhas. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um momento. A eternidade, e assim eu espero que todos nós que aqui estamos, e ainda aqueles que ainda vão chegar, aqueles que ainda vão encontrar com Cristo, eu espero que a eternidade seja no céu de glória com o Senhor Jesus. Essa é a nossa recompensa. E lá não vai ter pranto, nem dor, nem choro. Lá vai ser algo espetacular que a minha mente, a sua mente, nós não conseguimos imaginar, irmãos, como que será
mesmo que você desenhar assim a forma mais linda, ainda não chega nem 1% do que vai ser naquele dia, do que vai ser naquele momento, do que vai ser a nossa eternidade com Cristo. Então, a palavra do Senhor nesta noite, nós vamos ler aqui em Mateus 24, e vamos passar também por um pouco, Mateus 24, quase todo o texto de Mateus 24. E você vai ver que o Senhor, Ele não nos deixa às cegas. E Ele diz coisas aqui que Mateus traz no seu livro, mas não só Mateus, como também Marcos e Lucas, acerca da vinda de Cristo, acerca das últimas coisas, que sinais haveriam de acontecer, ou que haverão de acontecer acerca da vinda de Cristo. E você desperte nesta noite, e a minha oração esta noite é a seguinte: que o Senhor traz na minha vida e na sua vida um despertamento verdadeiro, que as vendas caiam dos nossos olhos, que o Senhor venha despertar a nossa mente, e que nós possamos fitar os olhos ao nosso alvo, e que de maneira nenhuma nós venhamos desviar o nosso olhar do nosso alvo, que é Cristo Jesus. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Mas, irmão Bruno, isso já virou um jargão entre os cristãos, porque de quando eu me entendo por gente, a igreja, pregadores, irmãos, pastores, falam acerca da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, irmãos, ela pode ser agora na minha vida, agora neste momento, ou quando eu estiver indo para casa, ou esta noite. Ou a vinda pode ser coletiva, que é uma esperança da igreja, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. E diz assim o texto em Mateus capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos, quando essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: tende cuidado, para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, e trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero que você curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é misericordioso e bom. Senhor Jesus, que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor venha trazer despertamento em nossas vidas nesta noite, Senhor. Pai, fala aquilo que é necessário para a Tua igreja, Senhor. Que eu possa ser somente o canal, Senhor.
Que eu não venha falar nada de mim, Senhor, nada do meu coração, nada do meu pensamento, mas tudo que vier para que eu possa passar para a tua igreja, Senhor, seja aquilo que o Senhor queira falar com o teu povo. Senhor, desperta-nos, ó Senhor. Traz um avivamento verdadeiro sobre nossas vidas, ó Senhor. Pai, de verdade, Senhor, assim como o Senhor fez na época de Jonathan Edwards, Senhor, na época de John Wesley, ó Pai, na época dos apóstolos, ó Pai, um avivamento verdadeiro, Senhor, traz sobre a igreja do Brasil, Senhor. Pai, não nos deixe esquecer, Senhor, não nos deixe, Senhor, perder a fé, Senhor, da Tua vinda, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, é o que eu te peço, ó Pai bendito. Visita os nossos corações esta noite e os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, Jesus saindo do templo, ele olha para aquela edificação, os discípulos saem com ele ali para mostrar a grandeza de tudo aquilo ali. O templo já havia sido construído já pela terceira vez, a segunda vez. E eles estavam, assim, era um símbolo para Israel, para Jerusalém, aquele templo. E aí Jesus aponta, parece que Jesus fala algo que mexe até frustra ali as ações daqueles discípulos. E Jesus aponta para aquela edificação e fala que não ia ficar pedra sobre pedra que não seria derrubada. Por causa dessa afirmação que Jesus fala, os fariseus ficaram irritados, achando que Jesus seria um revolucionário que estava se levantando contra aquela nação, ia derrubar o símbolo deles ali, que era o templo. E esse evento, Jesus profetiza aqui para Jerusalém, para a igreja, né? O futuro, o presente ali, aquele momento ali, mas não acontece naqueles dias ali, mas naquele mesmo século acontece isso, porque há uma invasão em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O general Tito invade Jerusalém com o seu exército de Roma e destrói toda Jerusalém, que não fica um judeu. E aí há uma dispersão de Israel, que só no ano de 1949, ou foi 47, eu me engano agora na data, que teve a votação na ONU e voltou, Israel voltou a ser uma nação oficialmente. E o voto Minerva foi até de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Agora eu não me lembro se é 49 ou 47. 48? 48. Mas depois do ano 70 depois de Cristo, depois dessa dispersão, e isso já havia sido profetizado em Malaquias, isso já havia sido profetizado em Daniel e os outros profetas também, acerca disso aqui, Jesus começa a falar acerca dessas coisas, que já estava próximo de acontecer. E quando Jesus fala isso, parece até que seria assim, coisa de 1000 anos, ou até não iria acontecer. Assim também é esse sermão, esse tipo de palavra direcionada para a igreja acerca da vinda do Senhor Jesus. Parece que é algo que não vai acontecer, é algo surreal, porque já existe tanto tempo, já se passaram 2000 anos e o Senhor não veio arrebatar a sua igreja. Mas, queridos, a Bíblia diz que esse tempo nosso aqui é o Cronos, e o tempo de Deus é Kairos, é outra linha de tempo. Então o que para Deus é um ano, ou seja, um dia, para nós é como se fosse 1000 anos, um milênio. Então é como se tivesse passado o quê? 2 dias. Porque Deus não trabalha nessa linha de tempo. E Ele sabe o momento certo de agir. Mas se você olhar a Bíblia, e nesse próprio texto que nós lemos aqui, há sinais acerca do que o Senhor falou. Ele começa falando aqui do final, ele começa do fim, falando acerca das últimas coisas, e que algumas coisas iriam acontecer, dentre elas,
guerras e rumores de guerras. No século passado, século XX, houve 2 grandes e terríveis guerras mundiais. Só judeus, foram 6 milhões de judeus mortos nesta guerra. Só judeus. Ainda tem negros, ciganos e os que se envolveram na guerra. Estou falando da segunda. Teve a primeira também. O século XX foi o século que mais houve guerra no mundo. E olha que a época medieval, o povo se guerreava constantemente. Só que as 2 últimas guerras mundiais, além de envolver todo mundo, foi de uma explosão, de uma força bélica tão grande. E já se falam de uma 3ª guerra mundial. Então, queridos, para nossa reflexão e um despertamento nosso aqui nesta noite, se o Senhor fala que essas coisas iriam acontecer, e isso aconteceu, e está prestes a acontecer novamente, é para nós despertarmos, porque a qualquer momento a trombeta há de soar. E existem outras profecias fora desse texto aqui, que fala acerca da vinda de Jesus, mas que o 3º templo lá em Israel tem que ser construído novamente. E só que para esse 3º templo ser construído, dentro da religião judaica, para eles voltarem o sacrifício, deveria nascer uma novilha totalmente vermelha. E não nasceu somente uma, nasceu já mais de 100, porque através de uma que nasceu, eles pegaram a genética e multiplicaram essa novilha. E está trancado em uma fazenda, muitos acreditam que é nos Estados Unidos, um lugar bem reservado. Lá em Israel, há 3 anos atrás, eles já estavam com escola de ensinar as pessoas a ser levitas. Uma escola de ensinar as pessoas a ser sacerdote. Mas para isso acontecer, deveriam saber que linhagem eram as pessoas. E depois dessa invasão de Jerusalém no ano 70, dispersou o povo de Israel, e o povo se misturou no mundo, e não se sabiam mais quem era de tal tribo. Só que a tecnologia, e Israel, um dos destaques na área de tecnologia, eles desenvolveram um software que através de um cabelo, ou de uma saliva, ou do sangue, eles descobrem até a 11ª geração sua para trás. E com isso, eles sabem, eles já estão dividindo as tribos. Quem é da tribo de Levi, de Judá, e assim, eles estão dividindo as tribos. Então eles já sabem quem são os levitas, e da descendente de levita, e aqueles que se inscreveram, né? O pré-requisito é ser descendente de Levi e ter chamado para aquilo. Então as pessoas já estão passando por treinamentos para voltar ao sacrifício. Israel tem tecnologia e tem dinheiro, se quiser, em menos de 6 meses, construir o 3º templo. Não é esse aqui que construiu, aqui que o Edir Macedo construiu em São Paulo, não. Da mesma forma, dos padrões, com ouro, do mesmo jeito que Davi, que Salomão construiu. Da mesma forma, os homens mais ricos do mundo são judeus. Então eles têm vaquinha na internet para as pessoas cooperar. Eles já têm dinheiro para construir até 2, 3 templos, se eles quiserem. Então tudo que contribui para concretizar as profecias acerca da vinda de Jesus, ou seja, da segunda vinda de Jesus, porque ele já veio aproximadamente 2000 anos atrás, e ele veio para salvar os judeus, e os judeus não o receberam. E se Jesus viesse hoje também diante das nossas igrejas no Brasil, nós também não íamos receber ele, porque ele não ia vir com um discurso de massagear o teu ego. Ele não ia vir
procurando colocar somente cadeiras brancas, ar-condicionado, e que o louvor deveria ter teclado, baixo e bateria, não. Ele ia trazer uma mensagem que você ia ficar com vergonha de si mesmo, que eu ia ficar com vergonha de mim mesmo, porque nós sabemos o que Cristo fez por nós, e mesmo assim nós somos teimosos, e mesmo assim nós deixamos a frieza espiritual inundar o nosso coração. E o Senhor fala acerca também aqui de terremotos. Aí, se você for buscar acerca de terremotos do ano 2000, ou seja, do início do século 21, nunca na história foi registrado tantos terremotos com magnitudes elevadíssimas. Na minha cidade, aqui no interior da Bahia, a cidade dos meus pais, nunca se falava de que terremoto. Teve um terremoto há 1 ano, 2 anos atrás, aqui na região de Montes Claros, que lá na minha cidade as paredes das casas todas racharam. Um dia desse teve um terremoto aqui em Mara Rosa, sentiu aqui em Brasília, que quebrou as vidraças aqui, não sei se foi ali na esplanada, não sei qual foi o ministério. Mas as coisas estão acontecendo e nós não estamos enxergando. Por quê? Porque nós deixamos, aleluias, de consultar a nossa bússola. Nós estamos consultando tudo: YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, e a nossa bússola, aquilo que nos dá a direção, nós estamos deixando de consultar. Eu não estou dizendo que Facebook é errado, que WhatsApp é errado, que Instagram, não, nada disso é errado. O que é errado é a forma que eu estou usando, a forma que isso está tomando o meu tempo. E eu não sei mais a que momento o Senhor vai vir, como se o Senhor vai vir. Eu não acredito mais nisso. Nós não estamos acreditando mais, porque nós estamos deixando de olhar. Antes, há pouco tempo atrás, agora há pouco, isso aqui era a nossa bússola. Tudo que íamos fazer, nós abrimos a Bíblia, orávamos: Senhor, me dá direção aqui, fala comigo, Senhor. Nem isso nós fazemos mais, e eu me incluo nisso. Não estou aqui como apontando nada para vocês, não. Eu estou falando que essa mensagem, ela é tão importante para nós, para que nós não venhamos perder o nosso referencial. O nosso referencial é Cristo, é o céu de glória, é o céu do Cristo vivo, aleluias. Ele mesmo, Ele se deu a si mesmo, Ele entregou a si mesmo, por amor de cada um de vocês que aqui estão. E ainda fala: olha, eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Além de nos dar a oportunidade de sermos salvos, ainda de fazermos parte da família real. Ainda, irmãos, olha que honra. Eu não preciso de mais honra. Olha o tamanho dessa honra. Nós não precisamos de mais honra. Embora tenha até louvores que estimulam isso, que Deus vai te honrar. Não, você já é honrado. Você já é honrado. Cristo já te honrou na cruz do Calvário. O sangue derramado na cruz do Calvário, Ele escreve o teu nome no livro da vida, aleluias. Aleluias. Louvado é o Senhor, aleluias. Ele escreveu o teu livro. Mas nós estamos ligados a tantas coisas terrenas. Jesus poderia voltar depois. Está tão bom aqui. Não, irmãos, não está bom. Porque todos os dias nós pecamos, nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos.
E isso nos faz mal, isso nos afasta de Deus, isso nos distancia de Deus, o nosso coração vai endurecendo. E quando você se encontrou com Cristo, você era tão sensível. E hoje para você perdeu a sensibilidade. Você não tem discernimento da presença do Senhor. A presença do Senhor já não é primazia na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho. Não. Começa a ser a segunda, terceira coisa em nossas vidas. E está errado. É a primeira parte. Primeira coisa. O Senhor, Ele não quer ser coadjuvante. Ele não veio para a tua vida para dividir espaço com qualquer outra coisa. O espaço no teu coração, na tua casa, o primeiro espaço é do Senhor, aleluias. E o Senhor fala acerca de falsos cristos. Só até agora, aproximadamente catalogado de pessoas que, eu estou falando do século atual, que se intitulam Cristos, 470 a 500 pessoas. Sem falar dos que eles não colocam o nome de Deus, mas eles estão no programa das televisões aí, querendo ensinar a Bíblia de maneira distorcida, preocupando só com o ouro e a prata, enganando as pessoas, os falsos profetas. E o Senhor fala que, se possível for, vai enganar até os escolhidos, porque eles vão fazer milagres e prodígios, e a pessoa deixa de ler a Bíblia e começa a querer somente ouvir. Só que você ouve e não consulta, você é direcionado errado. Nós devemos ser como a igreja de Bereia. Lá, quando os apóstolos iam falar, quando ia falar a palavra de Deus, falava eles consultando aqui, palavra por palavra. Se tivesse fora do contexto ali, qualquer coisa eles não aceitavam. Mas hoje, irmãos, nós não consultamos mais. Nós estamos acomodados, preguiçosos espiritualmente falando. Nós queremos sentar aqui, chegar aqui, ouvir e ir embora. Durante a semana você não abre a Bíblia na sua casa, você não abre no seu celular, no seu computador, em lugar nenhum. E você, o que te dá para comer, você está alimentando. E isso tem trazido uma doença espiritual no meio do povo de Deus. Porque o povo já não se alimenta de alimento saudável. Alimento saudável que eu estou dizendo aqui é uma palavra viva e eficaz, a palavra de Deus. Nós estamos sendo orientados por livros, por psicólogos, por pessoas de autoajuda, por coach, e deixamos de ser orientado. A sua orientação tem que ser a palavra de Deus, aleluias. Não estou dizendo que o psicólogo é errado. Você pode consultar no psicólogo, você pode ouvir um coach, mas que a sua referência seja a palavra de Deus. As pessoas estão mudando o contexto da coisa e nós estamos aceitando. Por quê? Porque nós não fazemos paralelo com a palavra de Deus. E isso tem nos trazido uma frieza espiritual. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo no capítulo 4, em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 4, ele fala que o primeiro sinal acerca da vinda de Cristo é o quê? Apostasia. E nunca a igreja do Senhor se apostatou tanto como nós estamos vendo hoje. Nunca apostatou tanto. Apostatar é desviar da fé. A pessoa, ela quer servir a Deus e o mundo. Ela quer praticar as coisas mundanas e as coisas sagradas de Deus. E o apóstolo Paulo também orienta Timóteo que nos últimos dias as coisas profanas e as coisas que vão querer tomar o lugar das coisas sagradas. Por quê? O anticristo, ele é profano. Ele quer um terreno profano. Ele não quer uma igreja santa. Ele não quer um povo diferente, santo, santificado. Ele não quer. Ele quer um povo
que acha que está servindo a Deus, que acha que está agradando a Deus e não está. Ele quer um povo que esteja cego espiritual. E é uma coisa séria que está acontecendo em nosso meio. As pessoas não têm discernimento mais do que é Deus falando, do que agrada a Deus ou não. Estamos todos de uma forma confusos. Igreja do Senhor, o Senhor quer nos despertar esta noite, mas que não seja somente esta noite. Que esse despertamento venha para a nossa semana, que esse despertamento venha o mês todo, que nós venhamos terminar 2019 despertados e que 2020 nós possamos entrar despertados e você vai ver a diferença, a revolução que a igreja do Senhor vai fazer no Brasil. A igreja do Senhor está se envolvendo tanto com o Estado, com a mídia, que a essência ela está se perdendo. É pastores querendo serem deputados, irmãos querendo serem deputados, governadores, senadores. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que o principal foco da igreja é o céu e ir lá arrebatar os pecadores, ganhar os pecadores para Cristo. Nós não conseguimos fazer um evangelismo. Nós não conseguimos falar de Cristo para ninguém. Você tem a oportunidade todos os dias e você se cala. Antes nós éramos incomodados quando uma pessoa dava uma oportunidade para a gente tinha maior prazer de tirar uma hora de almoço para falar de Jesus para aquela pessoa. E por que isso não está acontecendo mais em nosso meio? É porque você está perdendo a convicção daquilo que você foi chamado. O Senhor te chamou e tenha convicção disso. O Senhor foi quem te escolheu. Você é escolhido do Senhor. Alai de Camanás. O Senhor é quem te chamou, igreja do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a igreja da última hora. É você que vai fazer a diferença nesse último momento. Pessoas estão caídas aí e é nós que temos que ir lá resgatá-los. Pessoas, e nós estamos entrando, irmãos, no egoísmo tão grande que se eu me salvar, o irmão que se vire. E não é assim. O Evangelho me ensina totalmente diferente. O Evangelho me ensina a chorar com os que choram, assumir a dor do próximo, sentir a dor com ele, visitar os órfãos e as viúvas, é se compadecer, é participar daquele momento de dor, é trazer alegria e absorver aquela dor. É assim que o Evangelho me ensina. Só que nós estamos entrando numa direção totalmente diferente, e nós não queremos não queremos pensar nisso e também não queremos participar. Tanto faz como tanto fez, eu me importo comigo e está errado. Jesus não te chamou para ser egoísta. Jesus te chamou para gerar vidas. Ovelha gera ovelha. Jesus te chamou para gerar vidas, porque a qualquer momento a trombeta há de soar. A qualquer momento. E o Senhor conclui essa primeira parte. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, a mídia não mostra, mas no Oriente Médio e na África, adolescentes crentes estão sendo sequestradas pelo Boko Haram e sendo escravas sexuais deles. Pastores estão sendo decapitados, vêem as suas mulheres e filhos sendo estuprados e depois matam eles.
crucificam eles. O Estado Islâmico pega os irmãos e crucifica eles. Por causa do nome do Senhor. E eles não negam, irmãos. Eles não negam. E lá as igrejas não têm parede. Não tem ar-condicionado. Não tem essa maravilha aqui, ó, equipe louvor abençoada. E os cultos, quando eles se reúnem, 6 horas, 8 horas de culto. Nem água tem, banheiro, não tem nada disso. Comida para as crianças, menino. Tem mais menino do que gente no sol nascente. E eles são sequestrados e mortos. Eles chegam, explodem a igreja. Você não vê uma notícia na mídia. Por quê, irmãos? A mídia. Não se escandalize do que eu vou falar. O anticristo já está presente entre nós. Ele só não manifestou. E todo o poder global está nas mãos dele. Ele só não assumiu. E eu não estou falando aqui de conspiração. É porque a Bíblia me direciona para essas coisas. Tudo que é do lado do Senhor é hostilizado no mundo hoje. Você vê o errado, o profano querendo tomar lugar do certo, do sagrado, das coisas corretas. Mas o que isso me diz? Isso está me dizendo que está me aproximando do fim. E diz que isso é só o princípio. E coisas terríveis e piores vão acontecer. E eu, se o Senhor vir hoje, você está preparado? Se a trombeta soar agora, porque diz que será no abrir e fechar de olhos. Será no abrir e fechar de olhos. Mas na frente aqui, no versículo 27, diz que será como um relâmpago, que o Senhor que sai do Oriente e se põe no Ocidente. E eu fui pesquisar a velocidade de um relâmpago. É 1956 km por segundo. Ou seja, você sai daqui e anda 1956 km em um segundo. Acho que chega lá no Belém do Pará. Em um segundo. Vai ser o arrebatamento. No abrir e fechar de olhos. É como se você piscasse. 0,2 segundos. 2 décimos de segundo. A vinda de Jesus. E se for agora, você tem convicção que você irá com o Senhor, se reunir com os outros irmãos dos 4 cantos do mundo, nos ares? Ou o pecado que você está servindo, ele vai te amarrar aqui na terra? Porque há um momento de santificação, porque o despertamento ele traz isso sobre as nossas vidas. Ele traz uma santificação, porque quando Cristo nos desperta, nós temos um encontro com Ele, Ele nos regenera. E quando Ele nos regenera, nós somos santificados, porque nós começamos a parecer-se com Cristo. No dia que você entregou a sua vida para Cristo, lembra como você estava com a vida santificada, o desejo de santificação, porque quanto mais você se envolva com Cristo, mais desejo de parecer-se com Ele você vai ter. Aleluias. Eu peço aos irmãos para soltar um videozinho aqui de 2 minutos antes de terminar, por favor. E diz assim no verso 14: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Muitas pessoas estão achando que isso eu já ouvi demais, irmãos. Não, irmão, tem que pregar. Tem muita nação ainda que nem ouviu falar o nome de Jesus. Jesus só vai vir depois que a palavra for pregada em todo mundo. Mas, irmãos, falta uma interpretação. Leia o verso 14 e entenda. Lá os discípulos fizeram 2 perguntas.
Quando seriam essas coisas e que sinal haveria do fim do mundo? E Jesus fala que então o evangelho vai ser pregado para o fim do mundo, para o arrebatamento não. O arrebatamento é outros sinais. No milênio, no reino de Cristo, a palavra vai ser pregada a toda a nação, porque Ele vai reger todas as nações. Isso é para o fim do mundo, e aí vem o fim total. Mas até então, nós estamos falando de arrebatamento. O relógio de Deus já está num ponteiro certo, a qualquer momento, irmãos. E sabe o que é bom? É porque o Senhor nos dá chance, nos dá uma oportunidade de fazer tudo novo. Peça um novo de Deus sobre a tua vida esta noite, igreja. Ontem aproximou-se uma pessoa ali, onde nós estávamos aqui num culto de casais, abençoado. E aí uma pessoa encostou ali pedindo para afinar o violão. Só que o Cledinho estava aqui já ensaiando para começar. Aí o irmão pediu para ele voltar depois. Ele falou, não, eu sou crente, só que eu afastei de Jesus, eu estou desviado. E eu falei, irmãos, a oportunidade agora volta. O Senhor te dá essa oportunidade. Você fraquejou e caiu. Só que a misericórdia dele te dá essa oportunidade de você se levantar e seguir. E se aqui nesta noite tiver alguém assim, reflita, pensa bem. O Senhor está te dando uma nova oportunidade. Pode soltar, por favor, Gabriel. Não é esse não. É esse aí. Em média, um piscar de olhos demora 4/10 de segundo para acontecer. A velocidade de um relâmpago pode ultrapassar 1980 km por segundo. A essa velocidade, seria possível viajar de Belo Horizonte a Salvador antes que os olhos piscassem. Esse é o tempo que você teria para se arrepender durante a repentina volta de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para muitos, a morte foi tão rápida que não sobrou tempo nem mesmo para fechar os olhos. Em média, um ser humano em seu estado normal demora 0,5 segundos para agir. Esse tempo é bem superior a um piscar de olhos ou um relâmpago. Isso significa que não podemos deixar a salvação para a última hora. Ela tem que ser conquistada a cada momento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia.